queridos. Vamos hoje continuar, então, com a nossa aula de Química. Olha só, hoje eu recebi alguns pedidos, algumas solicitações, que existem alunos que estão com dúvida naquela parte da matéria de distribuição eletrônica. A parte de distribuição eletrônica de níveis, subníveis e dos íons também. Então, como é uma parte muito importante, é uma parte muito pedida em prova, vale a pena a gente dar uma parada e esclarecer todas essas dúvidas para ficar tudo bem claro na cabecinha de vocês. Fora que essa matéria também é pré-requisito para outras. Se você entender ela bem, você vai entender as que vêm depois. Então, gente, para a gente entender essa matéria, a gente vai ter que dar uma voltada lá nos modelos atômicos que a gente já falou. Então, vamos fazer essa revisão juntos aqui, ó. Vou abrir aqui com vocês. Ao invés de eu ir lá para o quadro, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Nós vamos lá para o modelo. Vocês sabem que o que originou essa distribuição eletrônica foi lá o Bohr, quando o Bohr descobriu, então, a existência das camadas, dos níveis. Então, você tem lá K, L, M, N, O, P e Q. São os níveis de energia, que a gente chama de camadas. Ele descobriu ainda um número máximo de elétrons que cabia em cada camada. Todo mundo sabe isso aqui, certo? 32, 32, 18 e 8. Depois que o Bohr descobriu isso, uma outra coisa muito importante que o Bohr descobriu também foi a possibilidade do salto quântico. Vocês se lembram disso, né? Ele descobriu que o elétron de um nível podia sim passar para o nível de fora, desde que ele recebesse energia, ele absorvesse energia. Então, o elétron de um nível podia pular para fora, mas para isso precisava absorver energia. Só que depois de alguns instantes, esse elétron retorna ao seu nível de origem, liberando essa energia em excesso, na forma de luz colorida. Nós falamos sobre isso, certo? Depois disso, o que o Bohr descobriu? O Bohr, ele falou lá dos elétrons, né? Falou que a gente teria os níveis em torno do núcleo. Foi ele que determinou isso, né? Que complementou o modelo do Rutherford. E depois veio, então, o Pauling, né? Com a distribuição desses elétrons nos subníveis. Então, vamos entender, gente. Os subníveis de energia são o S, o P, o D e o F. Eu me lembro que eu expliquei isso para vocês bem direitinho, que eu falei o seguinte: pensem em locais. Então, você tem o nível, que é um local grande. Depois você está sendo mais específico no subnível. E depois mais específico ainda no orbital. Então, é como se fosse Brasil, Minas Gerais, Muriaé. Então, o orbital é esse aqui, ó. O subnível S, ele é constituído por um orbital. O subnível P, constituído por 3 orbitais. O subnível D é constituído por 5 orbitais. E o subnível F é constituído por 7 orbitais. O que nós sabemos, meu povo? Sabemos que dentro de cada orbital é possível encontrar 2 elétrons, certo? Que estão em spins contrários, em direções contrárias. Olha, a forma de preenchimento desses orbitais também é muito importante que vocês saibam. Primeiro, a gente coloca todos os elétrons para cima. E depois a gente volta colocando os elétrons no sentido contrário, no spin contrário, tá? Então, todos os para cima.
Então, se eu te falar de um subnível D que tem 7 elétrons, você já sabe, você vai colocar 5 para cima primeiro, depois você vai colocar o 6 e o 7. Depois que você vai completar, tá bem? Sendo assim, se cabem 2 em cada, quer dizer que no subnível S, o máximo de elétrons que você vai encontrar são 2, no P são 6, no D são 10 e no F são 14. Aí o que acontece, gente? Isso é o máximo de elétrons que você vai encontrar. Pode encontrar menos? Pode. Você não vai encontrar mais. A mais não vai, não. Só a menos. Certo? Então, o que o Pauling fez? Ele pegou essas camadas aqui, esses elétrons das camadas, e distribuiu nos subníveis. Então, se na sua prova aparece uma questão pedindo a distribuição eletrônica nos níveis, ela está te pedindo isso aqui, ó. Está te perguntando nível K, L, M, N. É isso aqui que é para você colocar. Quantos elétrons tem em cada nível. Agora, se ela estiver te pedindo a distribuição nos subníveis, o que você vai ter que fazer? Ó, na primeira camada só cabem 2 elétrons. Então, basta um subnível S para preencher ela. Por isso que o Pauling falou que na primeira camada a gente coloca simplesmente um S2. Na segunda, cabe 8. Então, para encher ela, você vai precisar de um S e de um P. Então, você vai colocar, ó, 2S2 com 2 elétrons, 2P com 6, para dar os 8. 18 na terceira, eu vou precisar de um S, de um P e de um D para dar 18. Então, vai ter que ser, ó, 3S com 2, 3P com 6 e 3D com 10. Lembra, ó, que esse número aqui da frente é o número da camada, do nível. Essa letrinha representa o subnível e esse número aqui representa a quantidade de elétrons que tem dentro dele. Então, no nível 4 e no nível 5, cabe o máximo de elétrons. Então, eu vou precisar dos 4 subníveis para preencher eles. Então, eu vou preencher lá, ó, 4S com 2, 4P com 6, 4D com 10 e 4F com 14. O que muda para a quinta? Só o número da frente, ó. Porque agora eu estou na quinta camada. Mas ela tem os mesmos subníveis da de cima. Porque nas duas cabem 32 elétrons. Na sexta cabe 18. Então vai ser 6S2, 6P6, 6D10. Deu 18. E na sétima cabe 8. Então 7S2, 7P6. Ok? Então, essa é a distribuição eletrônica nos subníveis de energia. Aí, o que o Pauling descobriu? Ele descobriu o seguinte, a gente já sabia da regra que um átomo não pode ter mais de 8 elétrons na sua última camada, certo? Se você distribuir isso aqui na linha reta, vai ter hora que você vai ter mais de 8 elétrons na última camada. Eu vou te dar um exemplo, olha. Vamos pegar aqui o caso do cálcio, por exemplo. O cálcio, ele tem número atômico 20. Então, na hora de você distribuir, você vai fazer, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí você conta, ó, 2, 4, 10, 12, 18. Para 20, estão faltando 2. Se você olhar na linha reta, depois do 3P6, vem o 3D10. Aí você vem aqui e coloca, ó, 3D2 para dar os 20, certo? Só que aí, olha o que acontece. Na primeira camada, que é a camada K, quantos elétrons tem? Ó, 2. Na segunda camada, que é a L,
vai ter 8. E na terceira e última camada dele, vai ter 2 com 6, 8, mais 2, 10. Ele fica com mais de 8 na última camada. E você sabe que mais de 8 na última camada não pode isso aqui. Então, o que acontece? Essa distribuição está errada. Aí o Pauling viu que ele tinha que desenvolver alguma coisa para não dar esse erro. E o que ele desenvolveu, meu povo? A diagonal. Então, nós sabemos que na hora de você distribuir esses elétrons, você precisa seguir a diagonal. A diagonal indica também, gente, o sentido de aumento da energia desses subníveis. Então, ó, quando eu termino uma diagonal, eu começo a outra lá pelo rabinho. Terminei uma, comecei a outra lá pelo rabinho. Sempre assim, ó. E quando eu vou andando aqui na diagonal, vai aumentando a energia desses subníveis. Então, se a gente for fazer agora a distribuição eletrônica do cálcio, a gente vai perceber que ela vai ficar diferente. Olha como que ela vai ficar, ó. O cálcio 20. Então, ele vai ficar, ó, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. Aí separa aqui e conta, ó, 2, 4, 10, 12, 18. Eu preciso distribuir 20, ó. Olha no diagrama, depois do 3p6, quem que vem? Olha, descendo a diagonal, vem o 4s2. Então, depois do 3p6, eu venho para cá e coloco o 4s2. Ele é o meu último subnível que eu coloquei. Então, o último, eu não te falei que a energia cresce à medida que você vai andando nos subníveis? Então, esse subnível aqui é o que tem mais energia. Por isso que ele é chamado de subnível mais energético. É o último que você coloca no diagrama. E se você for fazer agora a quantidade, a distribuição nos níveis, olha só, no primeiro nível, que é a camada K, ele tem 2 elétrons. No segundo nível, você soma 2 com 6, vai dar 8. No terceiro nível, 2 com 6, que é o M, também vai ser 8. E ele vai ter um quarto nível, olha, que é o N, que vai ter 2 elétrons. Agora sim, olha, ele tem menos de 8 elétrons na sua última camada. Ok? Então, é isso a explicação. Quando o exercício te pede a distribuição eletrônica nos níveis, ele está te pedindo isso aqui. Só que você não pode, de cara, fazer essa distribuição, porque senão você vai errar. Eu te aconselho a fazer a distribuição nos subníveis e depois que estiver pronto os subníveis, você vai fazer nos níveis. Ó, por exemplo, ele vai te pedir lá a distribuição do ferro. O ferro é 26. Aí ele vira e fala assim, eu quero a distribuição nos níveis. Aí você fala assim, 26, então é 2, 8, dá 10, né? 18, 10 tá faltando 16. Eu vou pôr 16 aqui. Não faça isso. Você tem 26 para distribuir, então distribua nos subníveis de energia. Então você vai lá e faz, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha, eu tô seguindo a diagonal, vocês estão vendo? 3p6, 4s2. Agora eu vou começar lá em cima, olha, lá no 3d10. Só que se eu somar aqui, ó, eu vou ver que vai dar 2 com 4, 10, 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá faltando quantos para eu colocar? Olha, tá faltando 6. O próximo subnível é o 3D. Cabe 10, mas eu não tenho 10 para colocar, eu só tenho 6, então eu vou colocar o 6. Depois que você fez a distribuição nos subníveis, você vai fazer, então, a distribuição nos níveis, ó. K2, L8,
M, 2 com 6, 8. 8 com 6, 14. E N, 2. Ok, gente? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, ó. Essa distribuição aqui é a distribuição nos níveis. Se na sua prova pede nível e você faz subnível, você erra tudo. Aí vem o problema dos íons. O que acontece no caso dos íons? Você sabe que o íon é aquele que ou perdeu ou ganhou elétrons, certo? Beleza. Se ele perdeu ou ganhou elétrons, a gente vai, então, distribuir do mesmo jeito que você faz com os átomos normais, com os átomos estáveis, que não são íons, e você vai ou acrescentar os elétrons que ele ganhou ou tirar os elétrons, se for o caso dele perder. Você sabe que o cátion é aquele que perdeu e o ânion é aquele que ganhou, certo? Conclusão, então. Vamos lá fazer um para a gente poder ver como que acontece. Ó, vamos pegar, por exemplo, o bromo. Se não me engano, o bromo é 35 com carga menos 1. Ó, vou distribuir os elétrons dele. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, ó, tô seguindo a diagonal. Depois que eu vim no 4s2, eu vou voltar no 3, ó. 3d10. Vamos somar agora, ó. 2, 4, 10. 20, 26, 28, 30. Tá faltando 5. Depois do 3d10, vai vir o 4p. Eu tenho 5 para colocar, 4p5, certo? Ah, mas eu tô vendo que o bromo tem uma carga negativa ali. Se ele tem uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Então, se ele ganhou um elétron, eu vou lá na última camada dele. Presta atenção, gente, é no nível de valência. Eram 5, vão ficar 6. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Então, a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: distribua o número que ele te der aqui, que é o número atômico do elemento. Você vai distribuir ele. Depois você vai olhar a carga. Ah, ele ganhou. Aí você acrescenta na última camada. Ah, ele perdeu. Você retira da última camada. Por quê? Porque um átomo perde ou ganha elétrons sempre na última camada. Só que nem sempre o subnível mais energético dele está na última camada. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro, ó. Vamos falar de novo do ferro 26. Só que agora eu vou te dar o ferro com uma carga 2+. Olha, se você pensar assim, ó, 26 mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Ah, então ele ficou com 24. Eu vou distribuir, então, 24. Aí você vem aqui e faz, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí já deu, ó, 2, 4, 10, 16, 18, 20. Ah, Patrícia, são 24, porque era 26, perdeu 2, ficou com 24. Então, agora eu vou colocar 3d4 aqui. Você vai errar, porque não é assim que faz. Olha a dica que eu te dei. Eu não falei com você que é para distribuir exatamente a quantidade que tem aqui? Então, olha o que você vai fazer, ó. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2. Deu 20. São 26. Então, o próximo é o 3D. Vou colocar 3d6. Agora, eu vou analisar a carga dele, ó.
Ah, ele tem carga mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. De onde que eu vou tirar os 2 elétrons que ele perdeu, meu povo? Vou tirar daqui, ó, da última camada. Você tá vendo que isso aqui ficou completamente diferente disso daqui? Por quê? Porque nesse daqui, você acabou descontando os 2 elétrons aqui, ó, no subnível mais energético dele. Só que o subnível mais energético do ferro não está na última camada dele, está na penúltima. Então, vai dar errado. Então, não faça desse jeito que eu te falei. Não vá descontando a carga no início, não. Deixa para você descontar a carga no final. Faz a distribuição eletrônica legal, normal, e depois você desconta ou aumenta ou diminui. Tá bem? Ó, um outro caso, vamos pegar, por exemplo, o caso do oxigênio. O oxigênio é 8. Ele tem carga 2 menos. Então, na hora de você distribuir, ó, você vai distribuir quantos? 8. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P, ó, já tem 4 mais 4, certo? Depois que você distribuiu, eu vou olhar a carga agora, ó, 2 menos. 2 menos significa que ele ganhou 2 elétrons. Aonde eu vou colocar os dois elétrons que ele ganhou? Vou colocar no último subnível aqui, ó, no mais externo. Então, ao invés de 4, ele ganhou 2, então ele vai ficar com 6. Ok? Aí ele fica estável, porque ele fica com 8 elétrons na última camada. Não se esqueçam disso de forma nenhuma. Combinado? Então, olha só, vamos para uma outra tela que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que ainda dá tempo da gente ver um pouquinho aqui, ó. O que eu coloquei aqui para a gente rever? Ó, nós precisamos falar o seguinte, é o que a gente já falou lá, ó. Por meio de seus estudos, o Bohr formulou 2 postulados. A existência de um estado estacionário, ou seja, órbitas estacionárias nas quais permanecem os elétrons. Então, ele que determinou as 7 órbitas e a possibilidade de mudança de órbita pelo elétron, consequência da absorção ou liberação de energia. Então, aqui, ó, tem direitinho, o elétron excitado consegue pular. Se ele receber energia, né, gente? Se ele receber energia aqui, ó, essa energia tem que ser doada para ele conseguir, então, saltar, tá bem? Quando ele retorna, olha o que acontece, a energia saiu, ele liberou energia. Ó, denomina-se salto quântico, o salto do elétron de um nível mais interno para um nível mais externo de energia. Ok? Depois, ó, o átomo possui, aí você tem lá a eletrosfera, níveis ou camadas de energia. Os níveis, olha, que são chamados camadas, a quantidade de elétrons em cada um. Foi o que a gente falou hoje. Esses níveis possuem compartimentos chamados de subníveis, que também tem uma capacidade máxima de elétrons. Olha lá, no S cabe 2, no P cabe 6, no D 10 e no F 14. Depois, olha, o que eu fiz aqui? Coloquei a quantidade de níveis que existe, de subníveis que existe em cada nível. Então, ó, no K só tem o S. Ó, no L tem o S e o P. No M tem o S, o P e o D. No N e no O tem todos os 4. No P tem 3 e no Q tem 2. Isso tudo vocês já sabem. Ó, o Linus Pauling, que foi esse carinha aí lindinho. Vou tirar até minha câmera aqui para vocês poderem ver ele direito. Realizar a distribuição eletrônica tornou-se mais simples com a elaboração de um diagrama, chamado diagrama de Linus Pauling. Então, olha a diagonal, gente, que eu falei com vocês, ó. Terminou uma diagonal, começa a outra pelo rabinho. Sempre assim, ó, para você descobrir a distribuição, tá?
No diagrama, deve-se seguir as linhas traçadas e completar os níveis e subníveis com o número de elétrons adequado. Importantíssimo isso aqui, ó, princípio de exclusão de Pauling. Um orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. E a regra de Hunt, em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron. Então, para cima, todos os para cima primeiro. E só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron. Ok? Aqui eu estou explicando para vocês, ó, NSX. O N é a camada, a letrinha é o subnível, o X é o número de elétrons. Muito importante, gente, ó, camada ou nível de valência é a camada mais externa de um átomo, representada pelo maior valor de N. Então, é o que está na última camada, que o N é maior de todos, ok? A distribuição eletrônica de íons, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Esta perda ou ganho acontece na última camada ou no último nível energético. Isso é, na camada ou nível de valência. Olha, eu coloquei o Na aqui. O Na normal, ele tem 11 elétrons. Olha, 2 na primeira, 8 na segunda, que é o que está com 2 na frente aqui, e 1 na terceira, que é esse desenho aqui, esse primeiro desenho. Quando ele fica o Na+, quer dizer que ele perde um elétron, ele perde o elétron da última camada. Então, ele fica com 2 na primeira, 8 na segunda. Já o caso do cloro, olha, o cloro são 17 elétrons, 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na última. Quando ele vira o ânion Cl- cloreto, ele ganha um elétron que vai para a última camada dele. Então, ela era 3p5, ela passa a ser 3p6. Ok? Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar por aqui a nossa aula de hoje, que nós já estamos no tempo. E para a próxima aula, ainda essa semana, eu vou mandar, a gente vai fazer junto algumas atividades para a gente acabar de sanar as dúvidas dessa matéria. Se alguém mais tiver alguma dúvida, me manda no Zap ou comenta nesse vídeo, tá? Dá o like lá no final e faz um comentário para eu saber se vocês gostaram da aula, se não gostaram. Se ainda tem alguma dúvida, prometo responder todos. E fazer até outras aulas, igual vocês me pediram essa, vamos fazer as outras aulas de dúvidas de vocês, tá? A gente tem tempo para isso, nosso tempo vai ser suficiente para a gente ver toda a matéria, fazer muito exercício e sanar todas as dúvidas. Combinado? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá?